Olá, aqui é o professor Nélio. Nós vamos para a parte 3 do meio ambiente, onde nós vamos falar de poluição ambiental. Nessa primeira informação aqui, a gente está vendo uma informação que diz: a mudança começa por cada um de nós. E nós temos aqui umas pessoas plantando, mostrando que a plantação, ela começa pequenininha, mas ela cresce. E depende do ser humano ter vontade de fazer essa plantação. Aqui nós vamos ver os tipos de poluição. A classificação que será apresentada a seguir refere-se aos principais componentes, socioambientais afetados pelo problema da poluição. Vamos observar aqui os tipos de poluição que nós estamos vendo aqui nesse slide. Primeiro nós vamos falar da poluição atmosférica. Como acontece a poluição atmosférica? Ela é constituída basicamente pela poluição do ar. Os gases que são lançados no ar, os gases produzidos pelos veículos, produzidos pelas indústrias, esses gases que são considerados perigosos no meio ambiente. Existem ações no mundo todo para tornar o ambiente mais saudável para todos nós. Então, nesse primeiro slide, a gente está vendo aqui que a emissão de chaminés, indústrias, veículos em geral, que costumam emitir uma grande quantidade de gases tóxicos. A gente tem que se preocupar com isso. Quem dirige um veículo, manter esse veículo reguladinho, trocar os filtros de óleo, filtro de ar, fazer a manutenção preventiva. Aqui a gente está vendo que no âmbito das cidades, esse problema torna-se maior em determinadas épocas do ano. Por que em determinadas épocas do ano? Existe uma inversão térmica que dificulta a dispersão desses poluentes. A pressão do ar faz com que esses gases não subam, então eles ficam muito próximos da gente. E aqui nós temos algumas figuras mostrando a descarga de um carro, mostrando as chaminés de uma indústria. Bom, aqui fala de uma outra grande ameaça à qualidade de vida e aos habitantes das áreas metropolitanas, que são os gases poluentes, monóxido de carbono gerado por qualquer tipo de queima de material. Nós estamos vendo aqui a queima de pneus. Nós temos o óxido de nitrogênio também gerado nas combustões. Então nós temos aqui a queima de pneus que a pessoa faz inocentemente, mas gera o monóxido de carbono, gera o óxido de nitrogênio. Nós estamos vendo aqui as chaminés que geram esse monóxido de carbono, e é uma indústria que deveria se preocupar com isso, porque eu não vou ser uma indústria para produzir um determinado tipo de produto, mas eu estou poluindo o meio ambiente. Não é uma coisa normal. Aqui nós temos a poluição do solo. Como que se consegue poluir o solo? Olha, esse tipo de poluição interfere tanto na qualidade da agricultura, por exemplo, que faz a terra ficar infértil. A gente está vendo aqui um lixão, a gente está vendo aqui um recipiente com lixo saindo para fora, que as pessoas superlotam esse recipiente de lixo. Tem pessoas que jogam lixo na rua. Então a gente tem todo esse tipo de poluição que polui a parte hídrica, principalmente infiltração de lixo que é produzido no subsolo da terra. Então a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso. A poluição do solo ocorre com o acúmulo de lixo. Esse lixo, normalmente, ele deveria ter um lugar para ser colocado, só que as pessoas acabam deixando, como nessa figura vocês estão vendo, o globo terrestre em volta do lixo. É uma figura que causa um certo exagero, mas que a gente tem que olhar para ela e nos causar uma preocupação como a gente descarta o lixo no dia a dia. Poluição das águas. Essa poluição das águas é a poluição hídrica que ocorre pelo acúmulo de resíduos. Quantas vezes a gente vê uma tartaruga ser retirada do mar com um saco de lixo na garganta, um peixe ser retirado do mar ou ser feita uma perícia no bichinho que morreu entupido de plástico. A gente está vendo aqui até máscaras descartáveis são jogadas hoje no mar. A gente está vendo garrafas
boiando, garrafa PET, boiando. Então, essa coisa toda que é jogada no mar, a gente não sabe se é pelos barcos, pelas pessoas que trabalham em veículos que navegam pelo mar, ou se são pessoas que fazem esse tipo de poluição acontecer pelas suas próprias mãos. Mas é muito perigoso isso que a gente está vendo aqui, esse slide que vocês estão assistindo aí, sobre a poluição das águas. Geralmente a poluição das águas ocorre com acúmulo de lixo nas bacias. O que são bacias hidrográficas e os rios que hoje a gente está vendo secar? São locais onde tem peixes, onde tem alimento, onde pessoas trabalham, onde a beleza acaba virando uma cena muito forte e difícil de se entender, porque o meio ambiente pertence a todos nós e, na verdade, as pessoas estão poluindo esse meio ambiente de uma forma muito perigosa. E é bom que a gente comece a mudar esse tipo de procedimento. Vamos falar um pouquinho da poluição sonora. Vocês estão vendo aqui nessa imagem carros com som nas malas e, na verdade, a poluição sonora, ela não é só um barulho. A poluição sonora, ela pode ser vista numa casa de show, por exemplo, onde uma caixa de som super poderosa faz com que as pessoas nem escutem a voz da outra pessoa. O que muita gente não sabe, que a poluição sonora, além de deixar a pessoa surda, provocar dores de cabeça, ela provoca também complicações na área do estômago, distúrbios estomacais, ela provoca alergias. Então, toda vez que você for a uma festa, não sente próximo da caixa de som, muito pelo contrário, se afaste da caixa de som. Não escute sons muito altos. Quando a gente vê um DJ trabalhando, ele está com um fone de ouvido que protege, porque ele é um profissional que está trabalhando, então é um mega fone de ouvido para proteger ele daquele barulho. Mas você não está com nenhum fone de ouvido, você não está sendo protegido. Então vamos entender que esse procedimento dessas caixas de som nos automóveis, por exemplo, isso não é estudado pela ciência, não tem um resultado positivo. Você que gosta desse tipo de esporte, se preocupe, porque é preocupante isso aí, com risco de você ter esses processos onde o corpo sofre com a poluição sonora. Essa dor de cabeça, ela vem por causa do aumento do som. Essa alergia no corpo vem por causa do aumento do som. Para você que está dirigindo o carro assim e para quem você está passando perto e provocando essa poluição sonora para uma comunidade onde você está passando. Vamos falar agora da poluição visual. O que seria a poluição visual? Vocês estão vendo esses letreiros todos, esses cartazes. A poluição visual causa uma distração em quem está dirigindo, porque quando ela é colocada na via pública, o motorista divide a atenção do carro com esses cartazes. Já teve uma determinação da lei aí que proibiu isso em algumas rodovias, porque eram painéis eletrônicos que chamavam muita atenção. Hoje já não tem mais, mas tem algumas coisas que são colocadas em muros, como vocês estão vendo aí, ó. São coisas coladas no muro e que chamam a atenção. A poluição visual são coisas que tiram a atenção das pessoas e, na verdade, não traz benefício nenhum. Traz muitos problemas, traz acidentes de trânsito. Vocês estão vendo ali uma placa de trânsito falando pedestre, e no meio daquela placa quase que não se entende a placa, porque tem um monte de propaganda em volta da placa, tá certo? Então vamos nos preocupar com essa poluição visual. Muito obrigado.